Então, o foco aqui é para que a gente possa ouvi-los e depois disso eu estou à disposição para apoiar todas as informações, interesses, dúvidas, do que a gente possa falar sobre a especialização familiar. A minha participação aqui vai ser bem rápida. Eu queria só apresentar. Então, o doutor Rui Alves é presidente do núcleo do IBD-FAM em Portugal. A Ana Gervásio, presidente da Comissão Nacional de Mediação do IBD-FAM no Brasil. Sandra Baia, IBD-FAM São Paulo, além de diretora de relação com as universidades e CFML, entre tantas outras relações. Mas eles vão fazer aqui hoje esse bate-papo. Depois a Sandra vai conduzir momentos assim, de perguntas e um cuidado para que a gente possa direcionar bem todos esses temas tão importantes da mediação familiar. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem. Sandra, Obrigada, obrigada, Obrigado. Vi. com vocês. Obrigada. Obrigada, Bia. Eu acho que Ana pode conduzir ou você quer isso? Vai lá. Posso. Bom, bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, logo cedo do Brasil, né? Eu estou um pouquinho rouca, peço desculpas pela tosse de vez em quando, mas eu estou bem gripada. Mas vamos lá, vamos falar de mediação, vamos falar de boas práticas no direito das famílias, que é uma coisa que nos move, né, Sandra? Né, doutor Rui? Exatamente, é verdade. E trabalhar com o direito das famílias é uma coisa que requer muito de todos os profissionais, de todos os operadores jurídicos que atuam, né? Não só mediadores, advogados, mas todo o judiciário, magistrados, Ministério Público, esse cuidado, essa atenção, esse olhar diferenciado que precisamos ter quando tratamos com as famílias. E começa, né? Eles começam batendo na porta do advogado. Então, a importância desse advogado estar preparado, ter conhecimento das práticas diversas, de como lidar com as questões, e não simplesmente entrar com uma ação judicial onde se briga por direitos, é fundamental. E para que, como advogados, a gente possa orientar esse cliente dos caminhos possíveis, das batalhas desnecessárias, dos perigos, dos custos demasiados, a gente precisa conhecer. Então, eu só posso indicar, eu só posso orientar aquilo que eu conheço. E a gente sabe disso, no Brasil principalmente, a gente vê muitas pessoas que não conhecem a mediação, não conhecem as práticas colaborativas, simplesmente preferirem o caminho árduo do judiciário. E muitas pessoas até que se recusam a conhecer por aquela questão ainda que insiste em aparecer, que é o medo de perder mercado, é a disputa com o mediador, enquanto que o mediador, na verdade, ele é um parceiro da advocacia, né? Fundamental na condução das questões familiares. E permeando tudo isso, a gente tem várias, principalmente a legislação, tudo esbarra no cuidado, né? No cuidado como dever jurídico, que agora a gente tem uma legislação que trata disso, né? Que a lei que trata o 15.069 de 2024, que institui a Política Nacional do Cuidado, e a tridimensionalidade desse cuidado, que é o direito de cuidar, o direito de ser cuidado e o direito ao autocuidado, que todos nós temos que ter conosco, principalmente nós que atuamos com o direito das famílias, trabalhamos, lidamos com dramas familiares de todos. Então, esse autocuidado para nós, operadores, é fundamental, porque a gente precisa ter essa separação do que nos incomoda, do que nos remete a algo nosso. Enfim, essa percepção é fundamental que todos nós profissionais tenhamos. E esse cuidado, esse dever jurídico do cuidado é fundamental para exatamente isso, para a gente olhar para essa família, para a gente olhar para esses mediandos, para esses clientes, não só para aquilo que ele traz, mas olhar o todo. Por trás dele tem uma família, tem crianças, tem a família extensa,
E a gente precisa ter esse olhar sistêmico da família para melhor ajudar. Não basta você brigar, arregaçar as mangas, ter sangue nos olhos e ir lá. Muitas vezes até tem cliente que chega com pedidos prontos, né? É só você botar no papel, doutora, está aqui, já fiz tudo. O Mas chat não é GPT assim. faz. O chat GPT faz, exatamente. Agora, então, né? Mas é esse cuidado que a gente precisa ter, é esse olhar diferenciado. E para você ter esse cuidado, e para você trazer essa consciência, sensibilizar, você precisa conhecer. Que a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. E conhecer não é ser mediador, você não precisa ser um mediador, você não precisa ser um advogado colaborativo. Você pode atuar na sua prática, mas conheça essas ferramentas que vão orientar, que vão te ajudar a lidar com essas questões, vai ajudar um melhor resultado para o seu cliente, vai ajudar uma condução eficaz, vai ajudar na obtenção de um resultado que satisfaça a todos, e não especificamente uma pessoa. Porque quando você busca uma solução judiciária, um ganha e o outro perde. Na verdade, todos perdem, né? Quando um juiz decide alguma coisa no direito das famílias envolvendo criança e adolescente. Então, é por aí que eu acho que a gente observa esse tratar das famílias através da mediação, através das práticas colaborativas, através dessa advocacia consensual, na busca de consenso, né? Não necessariamente você precisa de um mediador. Se você conhece, se você tem sensibilidade e tem uma percepção, você vai conduzir o seu cliente e ele vai conseguir ajudar essa família na busca de soluções. Mas a mediação, ela está ali para ajudar, para contribuir com a advocacia, com o judiciário em si. Doutor Rui? Doutor Rui, Ora bem, antes de mais, muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui a partilhar com vocês, de facto, um bocadinho esta reflexão sobre estas boas práticas no direito da família, das famílias e das sucessões. Quando eu estava a pensar um bocadinho sobre este nosso encontro, não é? Um grande abraço aqui deste lado do Atlântico, para quem está obviamente no Brasil, são praticamente todos. É um gosto que estou aqui, como é evidente. Estava eu a dizer, quando comecei a pensar um bocadinho, fiz aqui umas notinhas rápidas, porque eu vim do tribunal hoje de manhã, nem de propósito vai se encaixar muito bem aqui naquilo que eu vos vou contar, do que se passou hoje de manhã no tribunal. E fiz aqui umas notas rápidas antes de chegar. Mas antes disso, queria-vos dar conta que, enfim, indo ao encontro um bocadinho daquilo que estava a dizer a doutora Ana Gervásio, efetivamente faz-me recordar aqui um bocadinho duas coisas que eu já escrevi. Uma delas na revista Julgar em 2016, em que foi, na altura, escrevi sobre o papel do advogado no direito da família e das crianças, em que reflito efetivamente sobre a nova figura do advogado nestas temáticas, e também, de propósito, quando cheguei hoje ao escritório, encontrei também outro artigo que escrevi no âmbito do livro, que é Divórcio e Parentalidade, que é a doutora Ruta Agulhas, Alexandre Anciães, são dos psicólogos, tem aqui diferentes olhares do direito à psicologia, até vos vou mostrar, que também podia estar do direito à psicologia e à mediação familiar. E recordo-me ter na altura, isto foi em 2020, em que também escrevi aqui o advogado para a família e o seu novo papel, a responsabilidade por uma cultura interdisciplinar. Bom, eu lembro-me de facto destes dois artigos, já foi há alguns anos que eu escrevi, e quando eu digo que escrevi, falo da nova figura do advogado, o novo papel do advogado, da nova forma de advogar, não basta escrever, não é? Depois na prática temos que de facto de ser essa mesma forma de estar. E portanto aquilo que eu vos gostaria de refletir convosco é aquilo que é de facto a minha prática, portanto, a minha prática e de acordo obviamente com a ordem jurídica portuguesa e aqui a forma como devemos ver efetivamente esta questão, nomeadamente a mediação familiar. Eu, quando falei que, de facto, nestes artigos que o advogado é o primeiro responsável por uma cultura interdisciplinar, isto porquê? Porque, infelizmente, nestes assuntos de natureza familiar sucessória, ainda está muito presente o próprio conflito e pouco o consenso. E quase sempre, qualquer pessoa que passa por um processo de separação ou por um processo de partilhas, a primeira pessoa que procura é um advogado. É desde logo um advogado. Infelizmente, é o primeiro profissional. Se é nós que nos procura, nós temos que assumir aqui alguma responsabilidade.
E, portanto, eu posso, enfim, eu posso ter várias situações. Bom, eu não vos vou dar seguramente nenhuma novidade que, por exemplo, num processo de separação ou num processo de divórcio, o casal não se separa ao mesmo tempo. No papel, sim, na vida, não. Na vida, há um que já se separou e o outro que é apanhado de surpresa. Há um que está com um certo sentimento de culpa, por ter que tomar esta decisão. Há outro que tem um certo sentimento de desilusão, de projeto falhado, de alguma forma também de um certo ódio, de um certo espírito de vingança por lhe está a acontecer. E é precisamente estas duas pessoas que estão num patamar completamente diferente, que é difícil muitas vezes conseguir alcançar um consenso, a não ser com a ajuda de profissionais. E o que é que eu posso falar na minha perspectiva enquanto advogado? Na minha perspectiva, enquanto advogado, se eu efetivamente, quando recebo um cliente, seja o cliente que já se decidiu divorciar, que na vida já se divorciou, já se separou, e precisa da minha ajuda, eu obviamente vou orientá-lo para tratar deste processo de uma forma, obviamente, consensual, tomando em consideração o outro cônjuge do lado lá, que está, obviamente, numa situação mais emotiva. Isto é, eu vou tentar trazer ao processo, não vou tratar de uma forma racional aquilo que é emocional. E, portanto, eu procuro junto desta pessoa para tentar, obviamente, fazer um consenso com um lado do lado de lá, que para além de ser seu ex-cônjuge, para além de ser seu marido ou mulher, é também, pode ser também pai e mãe, e, portanto, eles têm que preservar a sua relação futura enquanto pais. Se eu eventualmente recebo a pessoa que está mais ferida, está mais dorida, está mais emotiva, eu sinto a necessidade, logo nessa altura, de a aconselhar efetivamente a ser acompanhada por um psicólogo que possa efetivamente ajudar esta pessoa neste processo de luto que é muito difícil. Enfim, portanto, isto é um bocadinho um exemplo daquilo que eu acho que o advogado deve efetivamente fazer. Permitindo fazer aqui uma ponte com a mediação familiar, eu acho que é importante dizer-se isto. O advogado também tem responsabilidade nessa cultura de colaboração com os mediadores familiares. E eu passo a explicar porquê, dando os exemplos práticos, aquilo que eu sigo no meu dia a dia. Se muitas vezes me aparece um casal, ou manda um e-mail, ou faz uma reunião, e o casal diz: Doutora, estamos aqui para o Soutor dar forma jurídica à nossa vontade, que já fizemos todo o nosso acordo. Vocês já fizeram um acordo? Já. É só mesmo pôr isto no papel. Muito bem. Mas imagine-se, por exemplo, outras realidades que eu tenho, que é aquela em que não somos procurados, ou num processo de família, ou num processo sucessório, somos procurados por uma das partes que nos diz: eu quero fazer um acordo. O lado lá, que é o meu marido, a minha mulher, o outro herdeiro, também quer fazer um acordo. O Soutor importa-se de contactar para se poder reunir com essa pessoa para fazer um acordo. Eu disse: não, não posso. E não posso por dois motivos. Primeiro, porque eu não sou mediador familiar, sou advogado. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu se estou a receber uma pessoa no meu consultório para representar essa pessoa, eu não vou contactar a outra, não vou procurar junto da outra também sentar, recebê-la de igual forma para tentar fazer um acordo, porque não é esse o meu papel. Esse papel é do mediador familiar. Mais, e que grande parte dos advogados também não se pode esquecer deste pormenor, porque pode entrar numa situação de conflito de interesses. Se eu recebo, primeiramente, o cônjuge António para resolver o processo de divórcio dele, se ele me pede para reunir com a sua respectiva mulher, que é a Julieta, e eu recebo, e se eventualmente não consigo fazer o acordo entre os dois, eu entro claramente numa situação de conflito de interesses, não podendo representar nenhum dos dois. Por isso eu digo, quando se pretende efetivamente enverdar pela via do acordo, em que eu represento apenas uma das pessoas, não me sinto confortável, pelos motivos que referi, por uma questão de conflito de interesses, e também porque não é esse o meu papel, então aí tenho que sugerir um mediador familiar em que sim, o casal possa recorrer para que efetivamente possa celebrar um acordo, não havendo aqui qualquer situação de conflito de interesses do mediador, o processo é todo ele transparente e normal. Apesar de eu saber que na realidade portuguesa, digo isto com muita pena, há de facto a cultura do conflito e há acima de tudo uma falta de cultura quanto à própria mediação familiar. Deixem-nos dar este exemplo porque eu não vou monopolizar a conferência. Eu hoje de manhã cheguei ao tribunal, porque tinha uma conferência de pais no âmbito de um processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais de duas crianças. A senhora doutora juiz perguntou se havia alguma possibilidade de acordo, de facto não havia acordo. O tribunal bem tentou, a senhora juiz, os advogados, a senhora procuradora,
Mas não se conseguia de facto o acordo, por questões, enfim, que agora não vou revelar, mas não se conseguia. Mas aquilo que eu queria chamar aqui à colação, que me parece importante, é isto. De acordo com a lei portuguesa, na falta de acordo, no âmbito desta conferência de pais, em que somos chamados, em que os pais são chamados e os advogados para falar com os senhores magistrados, tendo em vista o acordo, na falta de acordo, a lei portuguesa remete, convida as pessoas para ir ou para a audição técnica especializada ou para a mediação familiar. E quase sempre, a audição técnica, eu já explico depois a diferença mais à frente das duas, mas nesta altura é quando às vezes me surpreende, como hoje também aconteceu, e com todo o respeito pela senhora magistrada que a conheço e gosto imenso, dizer, ó doutor, se nós não conseguimos fazer aqui um acordo entre todos, também não me parece que vale a pena ir para a mediação familiar. E eu pergunto porquê? Nós, advogados, naturalmente que não tivemos a capacidade de nos entendermos relativamente a este assunto. Ou melhor, gostaríamos, mas os nossos clientes não conseguiram. A doutora Juíza, apesar do seu excelente trabalho, do seu excelente oratório, do seu pragmatismo, da sua sensibilidade para esta causa, também não conseguiu. Mas isso não significa que o mediador familiar não consiga. Não é por facto de nós não conseguirmos que a mediação familiar, ou com mediadora, um mediador ou mediadora o consiga. Enfim, depois, doutor, mas entramos na segunda questão, de acordo com a lei portuguesa, é que a mediação familiar em Portugal é preciso o casal consentir. E, portanto, ainda que ela tinha concordado, tem toda a razão, efetivamente, utilizando uma expressão muito portuguesa, cada macaco no seu galho, de facto, o juiz não conseguiu, os outros não conseguiram, isso não significa que a mediação, que a senhora mediadora não vá conseguir. Naturalmente que se teve que dirigir aos pais a perguntar se concordavam com a mediação familiar, e um deles disse que não. Porquê? Porque não há aqui, de facto, a mediação é facultativa, não é obrigatória, e caímos em quê? Caímos naquilo que é a audição técnica especializada. O que é a audição técnica especializada? Que é curioso, que eu acho que aqui na legislação portuguesa se cometeu aqui uma enorme confusão, é porque a audição técnica especializada são técnicas efetivamente preparadas do Estado para fazer um relatório sobre as capacidades parentais dos progenitores, mas no próprio artigo da própria lei portuguesa diz também, e eu como não gosto de dizer as coisas sem olhar para a lei, diz aqui, a audição técnica, a mediação familiar está prevista no regime geral do processo tutelar civil português, no artigo 24. Mas reparem bem nesta audição técnica, que, como vos disse, é para fazer um relatório sobre os progenitores, sobre as capacidades parentais dos progenitores. O juiz pode, a todo o tempo, enquanto a mediação familiar é facultativa, diz a audição técnica, o juiz pode, a todo o tempo e sempre que o considere necessário, determinar a audição técnica especializada com vista à obtenção de consensos entre as partes. Eu peço desculpa, isto devia ser mais mediação familiar, mas é o que está no artigo. A audição técnica especializada em matéria de conflito parental consiste na audição das partes, tendo em vista a avaliação diagnóstica das competências parentais e a aferição da disponibilidade daqueles para um acordo. Portanto, eu, quando leio este artigo, o que é que tem acontecido? Que as senhoras doutoras técnicas que estão a realizar esta audição técnica especializada estão também, ao mesmo tempo, a tentar celebrar um acordo entre os pais. Eu acho que há aqui uma confusão que devia ser corrigida na nossa legislação. Uma coisa é a mediação, outra coisa é a audição técnica, porque senão teremos pessoas, porventura, ainda que com muito bem intencionadas, a tentar, obviamente, celebrar um acordo dos pais, mas no âmbito de uma audição técnica e não no âmbito de uma mediação, sendo que, com todo respeito, volto a dizer e insistir, pelas senhoras técnicas que fazem esta audição técnica, eu acho que elas não estão preparadas para esta mediação familiar. Isto é efetivamente uma realidade que eu gostaria de vos trazer e que me parece que é importante ponderar, nomeadamente na realidade portuguesa, que eu tenho chamado a atenção, é que estes dois artigos parece que permite que as pessoas façam a mesma coisa. E quando isso não devia ser possível, devia ser bem claro, os papéis muito bem definidos, e o que e depois tem que existir, pelo menos e com isto termino, na realidade portuguesa, tem que existir uma coisa que me parece importantíssima, apesar do grande trabalho da doutora Maria João, de várias mediadoras familiares que tenho, obviamente, o que eu tenho tido conferências, mas o que é preciso, o que é que a realidade portuguesa precisa? Como eu vos disse há pouco, efetivamente, enfim, os portugueses, há muito um conflito. Eu acho que a mediação familiar, com muita pena minha, ainda não assume em Portugal aquela expressão como uma resposta para a realidade social e para um problema que também é emocional e que precisa ser resolvido de outra maneira que não apenas pelos tribunais.
O que é que eu acho que é necessário fazer para que, efetivamente, de alguma forma, a mediação familiar possa ascender ao patamar que todos nós desejamos que tenha? Primeiro, a sensibilização. É necessária uma campanha de sensibilização, efetivamente, sobre o que é verdadeiramente a mediação familiar. Porque as pessoas, às vezes, permitam-me só dizer isto, as pessoas confundem a mediação familiar com terapia familiar. Veja-se bem. Então, são coisas diferentes. Não, doutor, eu não vou para nenhuma terapia, não é terapia familiar que lhe estou a sugerir, é mediação familiar. Portanto, há necessidade de uma sensibilização para o comum do cidadão do que é a mediação familiar. Depois, a necessidade da eficiência da mediação familiar, que é um aspecto que eu também acho que é importante, a eficiência. E o porquê da eficiência, que é perceberem que se pretende uma resolução de uma forma rápida e económica, como é evidente, de um processo do próprio casal. Quando um casal está em processo de separação, é importante que seja um processo cirúrgico, que rapidamente se resolva efetivamente esta questão. E depois também temos aqui outra questão, que é a questão da acessibilidade à mediação familiar, que eu acho que é importante, que também é um problema que se coloca aqui em Portugal, não só em termos de custos, em termos de disponibilidade, porque reparem, quando há pouco vos referi que é possível ao Tribunal convidar as partes para a mediação familiar, é para a mediação pública. E a mediação pública significa o quê? Que demora imenso tempo até que o casal seja convocado para essa intervenção. E depois, a velha questão, que seguramente a doutora Ana e principalmente a doutora Sandra estarão mais à vontade do que eu, que é a velha questão se a mediação deve ser obrigatória ou deve ser voluntária. Em Portugal ainda é voluntária. Em suma, não quero monopolizar, com isto vou terminar, apenas por vos dizer que, conforme resulta desses artigos que estive oportunidade na altura de escrever e ponderar, o primeiro profissional com quem as pessoas estão em contacto é com o advogado. Eu nunca fiz nenhum divórcio na vida, eu exerço o direito da família e das crianças, que é uma coisa completamente diferente. Segundo, se o advogado tiver esta responsabilidade e nesta cultura interdisciplinar de indicar, de pedir ajuda aos vários profissionais para o ajudar a resolver uma questão que não pode ser simplesmente jurídica, não é jurídica, é emocional, tem outras valências, e permitam-me concluir dizendo que passei na altura, já foi há uns anos, pai, há 10 anos, quando representei Portugal no Congresso Internacional dos Advogados da Criança, em Versalhes. No Tribunal em Versalhes tem lá uma salinha a dizer mediação familiar. Não sei se deve estar presente dentro do tribunal ou não deve estar, porque é um fenómeno completamente à parte, eu percebo, não podemos judicializar a mediação familiar, mas naquele caso o que eu vi em Versalhes foi efetivamente um gabinete de mediação familiar com uma instalação própria no próprio tribunal. Essa é uma questão que eu não tenho a certeza, com toda a franqueza. Acho que as pessoas devem olhar para a mediação familiar. Na minha opinião, tem que ser algo voluntário. Tem que ser como um consultório de um psicólogo, em que parece que é mais confortável, em que se deslocam como algo que é diferente, que não é o tribunal. Porque senão as pessoas acham que tudo que está dentro do tribunal, é o conflito. Mas isto é uma reflexão, obviamente, que vos deixo. E pronto, e com isto termino, já monopolizei aqui um bocadinho da conversa. Muito obrigado. Nossa, que aula! Obrigada, É, doutor Rui. Hum, É muito interessante também conhecer o olhar o de uma outra outro lado. realidade, né? A gente está bem viciado sempre em falar da realidade brasileira, mas eu também percebo que ela não é tão diferente, né? Cada vez que eu vou a Portugal, eu percebo quanto nós somos próximos, na verdade, a distância não é tanta, e nesse sentido também. Nós também temos uma mediação familiar aqui no Brasil, não obrigatória, voluntária, muito embora o Código de Processo Civil de 2015, a gente fala o novo Código de Processo Civil, mas já vai fazer 10 anos de 10 anos. vigência. Pois é, e ele diz, né, que nos casos de direito de família, o juiz deve buscar, ele tem um Todas advérbio, as insistentemente, fazer todos os esforços por uma solução consensual. Então, o próprio legislador diz, juiz, tenta não julgar, né? Tenta deixar com que as pessoas consigam uma solução consensual. E o próprio código diz, você precisa de uma equipe interdisciplinar para ajudá-lo nisso. A gente tem aqui no Brasil as limitações típicas da mediação provida pelo sistema judiciário. Ela existe, né?
nem é que seja tão demorado conseguir uma sessão de mediação, mas elas são limitadas. Né? Elas são limitadas no tempo, elas são limitadas no espaço, como o doutor bem disse, elas vão acontecer num lugar que talvez não seja o mais adequado para famílias conversarem, etc. Mas eu queria fazer um contraponto, além de tudo, porque apesar, né, de advogada, eu hoje atuo como mediadora somente, né? Então, assim, eu sou uma mediadora familiar. Eu vejo, e é interessante que eu estou aqui, né, vestindo dois chapéus, né, do IBDFAN e do CFML, né? Então, quando a gente está no IBDFAN, e o Zé Mangini vai me entender, porque ele está comigo nesses dois lugares, e fazendo a mesma coisa, né? Eu e o Zé somos parceiros aí profissionais, a gente tem uma atuação muito parecida. Quando a gente fala para advogados, né, a gente vem e fala, olha, você precisa abrir os olhos para o fato de que a mediação familiar vai ajudar a sua atividade profissional e vai ajudar a qualidade do resultado que você vai trazer para os seus clientes. E vai mais, né, vai ajudar o mundo, porque você vai produzir pessoas mais saudáveis para o futuro. Foi essa a lógica que o Canadá, que a província do Quebec no Canadá teve, quando ela disse é obrigatório, se tem filhos envolvidos, vai ser obrigatório sim, não por uma questão de acesso à justiça ou não, mas por uma questão de saúde pública, porque depois o Estado vai ter que dar conta da saúde psicológica, da saúde mental dessas crianças que passam pelo adoecimento de ser objeto de um processo de família, né? Então, acho que a gente tem que abrir os olhos para tudo isso, e enquanto membros do IBDFAN, e eu conheci, doutor Rui, eu conheci mediação dentro do IBDFAN em 2001, quando eu entrei no IBDFAN. Então, me tornei mediadora dentro do IBDFAN em 2001. É um longo caminho aí nesse lugar. E acho que o IBDFAN tem feito esse trabalho, né, de chamar a atenção dos advogados de família no Brasil, a mediação é sim uma ferramenta, e o mediador é um parceiro. Não porque ele saiba mais do que você, não porque você te falte alguma coisa, mas porque ele ocupa um lugar na mesa diferenciado. Né? Ele tem uma liberdade de fala, ele tem um lugar de fala, para usar uma expressão que está na moda no Brasil, ele tem um lugar de fala diferenciado. Ele é um terceiro, eu falo assim, ele podia ser um poste, pelo fato dele estar ali, a presença dele já mexe com esse sistema que está sentado à mesa, tanto com a postura dos advogados entre si, como com a postura das partes entre si. Então, chamar a atenção dos advogados de como é importante, e graças a Deus não somos postes, somos melhores do que isso, mas mesmo que fôssemos só poste, né? Chamar a atenção de que ninguém está roubando o trabalho ou fazendo uma coisa que eu já poderia fazer. O advogado até pode ter essa competência, mas ele está ali para fazer outra coisa. Né? Então, eu acho que essa percepção precisa ficar cada vez mais clara para os advogados, e isso o IBDFAN tem tentado fazer, e esse ano vamos fazer mais e mais, né, Zé e Ana? Mas eu queria chamar a atenção para um outro lado aqui, doutor Rui, se me dá permissão, que é o olhar que eu tenho quando eu estou no ICFML. Né? Que é o olhar de falar para mediadores, né? Então, assim, um mediador, eu falo assim, as pessoas às vezes me perguntam, você é mediadora familiar ou mediadora empresarial? Eu falo assim, eu medeio pessoas, eu medeio o diálogo entre pessoas, e pouco importa se é uma relação familiar ou se é uma outra relação. Então, eu me sinto capacitada, habilitada, e trabalho com questões empresariais e com questões familiares. Mas o mais curioso disso tudo é que, normalmente, na mediação empresarial, eu também preciso desses saberes da mediação familiar. Porque mais de 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. Então, muitas vezes à mesa estão sentados membros da mesma família. E a lógica, apesar de não ser um casal em divórcio, apesar de não ser um caso de direito das famílias, Família.
são familiares, são parentes, né? E essa relação é uma relação diferenciada para a qual o mediador tem que abrir os olhos. Então, eu queria falar um pouquinho do que o mediador, né? Eu me formei em mediação, sou mediador. Aqui no Brasil, o curso para formação do mediador judicial é um curso de 40 horas, que, por óbvio, faz o que pode fazer em 40 horas, mas que deixa a desejar nas especialidades. Então, é muito importante, acho que a especialização em direito das famílias, em mediação familiar, ela é muito importante por isso, porque nós, enquanto mediadores, a maioria dos casos que nós temos são casos de direito de família. Né? A maioria dos casos que chegam à mediação ainda estão nesse âmbito. E nós não podemos tratar as relações, apesar da técnica ser a mesma, eu não tenho nada para dizer aqui para vocês assim, olha, o mediador familiar precisa saber fazer outras coisas, ele tem que fazer as mesmas coisas, mas ele parte de outros pressupostos, e ele percebe a mesa, né, o sistema de uma forma mais completa. Então, a Ana disse isso, o mediador familiar, ele tem que ter um olhar sistêmico. E cuidado, quando eu digo sistêmico, né, para quem está chegando agora, às vezes, na mediação, pega esse adjetivo e acha que esse adjetivo pertence à constelação familiar. Não. Eu não estou falando nem bem nem mal de constelação familiar. Só estou dizendo que quando eu estou falando de sistêmico, eu estou falando de teoria dos sistemas, eu não estou falando de constelação, estou falando que a família é um sistema. Né? E o mediador, ele precisa ter um olhar para isso. Primeiro, porque a família toda é afetada pelo que está acontecendo ali. Segundo, porque a família toda afeta o que está acontecendo ali. Muitas vezes o problema está fora da mesa. Muitas vezes a questão está no sogro. Quantas vezes a gente escuta, a gente percebe que quem toma a decisão no final não está sentado ali na mesa. Porque é o patriarca, é a pessoa que tem o dinheiro, é a pessoa que sempre é consultada, é a pessoa... Então, quantas vezes isso nos acontece? Né? Quantas vezes a gente percebe hoje em dia adolescentes que falam, eu quero sentar à mesa para falar disso também, eu sou parte nisso também. Como é que a gente faz para incluir os filhos dentro da mediação sem ser danoso para eles, sem colocá-los em confronto de ter que escolher com quem eu quero ficar, ou ter que dizer o que acha do pai e da mãe para o mediador, sem ter que prestar depoimentos, né? Não é essa a ideia. Mas como é que eu incluo o filho e ao mesmo tempo, faço com que ele perceba que assim, a decisão não é dele, né? Ele acha que a vida é dele, mas ele ainda não é a pessoa que tem os atributos para tomar essa decisão, embora ele seja partícipe de tudo isso e o destino dele esteja envolvido em tudo isso. Né? Então, o mediador precisa de treino para isso, e precisa de estudo para isso. Então, o mediador que é psicólogo e que vem para a mediação, eu já tenho esse olhar sistêmico, eu já entendo essas relações, eu já entendo as fases do luto, como o Dr. Rui disse, né? As pessoas estão em fases diferentes e eu preciso ir ajeitando isso. Às vezes a gente tem que pôr o freio num cliente e falar assim, olha, espere, ele precisa chegar aqui, ele ainda está em outra fase. Né? Então, eu claro que tem um conhecimento da psicologia muito importante para o mediador familiar, mas o mediador familiar ele também carece de entender outras coisas que são necessárias para a tomada da decisão, que estão lá no mundo do direito. Né? Então, a gente precisa de uma formação que olhe para esse direito de uma maneira especial e que olhe para esses aspectos psicológicos, para esse conhecimento de psicologia das famílias, né? Não é para a gente se tornar psicólogo, eu longe disso, eu não sou uma psicóloga, eu não estou aqui para tratar ninguém, mas eu preciso reconhecer a importância desses fatores quando eu estou na mesa.
né? É, É então, conhecer o que é necessário saber para atuar, né? Não é você se especializar nessas diversas áreas, mas você conhecer exa, o que é preciso saber para ex- você atuar. exato. Por isso que o mediador, quando ele precisa ter educação, formação continuada. É. Porque se a pessoa, sobretudo se a pessoa vai trabalhar, vai atender muitos casos de família, eu preciso saber disso. Além do que, uma formação em direito de família pode te trazer outras ferramentas que você não tem num curso de 40 horas. Vou dar um exemplo que eu gosto sempre de citar, que eu uso muito, o genograma. Né? O genograma é uma ferramenta de mapeamento de conflito sistêmica muito útil. Ah, dá para fazer mediação familiar sem saber o que é genograma? Claro que dá, né? Mas ajuda muito a gente. Então, ter esse conhecimento é muito importante, né? Porque no genograma eu olho para a família como um todo, olho para as repetições, olho para onde estão os centros de poder, olho para onde as relações estão enfraquecidas, isso traz. Então, olha, tempos de luto, né? Entender o ciclo de vida familiar, entender os tempos de luto, entender como essa visão do todo que o genograma te traz. Isso tudo é uma formação em especialização, uma especialização em mediação familiar que vai trazer. E uma E outra coisa, principalmente, Sandra, só para eu fazer claro, não perder aqui quando você fala da criança ser ouvida na mediação, né? sim, Esse mediador, ele tem que ter toda uma técnica para ouvir criança, né? Para trabalhar a criança dentro da mediação. Não é porque eu sou mediador, eu posso fazer, atender, ouvir, né? Para a criança é uma responsabilidade muito grande, porque você pode causar um dano, desencadear aí processos perigosos, né? Assim, e mesmo que como você falou, mesmo que esse mediador for um psicólogo, ele não está no papel de psicólogo naquele momento, ele está no papel de mediador. E como é que aí é é dar aí. conta disso, né? Então, eu vou te dizer que aí é uma resposta pessoal minha, tá? Eu acho que quando a gente vai incluir filhos, a gente precisa ainda mais da interdisciplinaridade. Então, Sim, a gente vai trazer uma outra ferramenta da interdisciplinaridade que é fundamental, a gente ter a mão na mediação familiar, que é a comediação. sim, É, sim. um olhar apurado de mais de um vai ser um, um, um remédio preventivo de danos para a criança, não tenho dúvida. Sem É, dúvida, sem dúvida. Deixa eu só fazer um registro aqui, eu não posso deixar de citar que o meu querido presidente do núcleo de Angola, doutor Arlindo Castro, está aqui conosco, magistrado no direito das famílias em Angola, está aqui presente conosco. Bem-vindo, Arlindo. ah, Muito obrigado, Ana, e boa tarde ou bom dia a todos. E está a ser muito um bom. aprendizado enorme. Meus parabéns à doutora Sandra, ao doutor Rui e à doutora Ana por essa gentileza. Muito obrigado. Eu estou com a câmara desligada, mas estou aqui do outro lado. Muito bem, Sim, muito sim, fique obrigado. à vontade. Ótimo. Eu queria falar mais uma coisa antes de voltar a palavra para vocês, que eu tinha anotado aqui. Além dessa formação específica, a formação, ela nos traz a necessidade, quando a gente faz uma especialização, a gente entende isso. Como é necessário a gente entender quem a gente é na nossa família. Qual é a nossa história familiar? Então, o mediador, ele precisa ter consciência de qual é a história familiar dele. De preferência, ele ser terapeutizado, né? Ele está em terapia ou ter estado muito bem resolvido em terapia. Mas se ele não for, não precisa ser exatamente isso, ele precisa ter essa maturidade e muitos cursos de família chamam a atenção e fazem até dinâmicas para isso, né? Por quê? Porque é inevitável que situações cheguem à nossa mesa que mexam em algum lugar aqui da gente que está aqui, que não está aqui.
né? E que muitas vezes a gente tenta salvar as pessoas de uma situação que a gente já viveu. Não tenta salvar ninguém quando você está numa mediação familiar. Não é essa a nossa função. Mas a gente acaba tentando fazer isso, porque esse sofrimento pega na gente. A gente não só tem empatia, como a gente se vê ali. Então, é muito importante a gente, para fazer mediações familiares, a gente entender quem a gente é ali. E a gente, às vezes, dizer, não, esse caso eu não posso atender. E para isso eu preciso estar pleno, estar entendendo qual é o meu lugar. Nós temos uma colega no Brasil, e posso falar o nome dela, porque ela sempre conta isso nas palestras dela, Soraya Nunes. Ela diz, durante alguns anos, quando eu passei pelo meu divórcio, e alguns anos depois, eu parei de fazer divórcios, porque mexia comigo. E o problema não é mexer comigo, porque depois eu me resolvo. O problema é que quando mexe comigo, mexe com a minha atuação naquela mesa. A gente tem que entender que quando a gente fala que a família é um sistema, quando a gente entra na mediação familiar, a gente passa naquele momento a fazer parte disso. E a nossa atuação é influenciada por aquilo e influencia aquilo. Né? É aquela coisa do afeto. Eu afeto e eu sou afetado por aquilo. Então eu preciso reconhecer os meus limites, eu preciso saber se eu estou falando aquilo porque tecnicamente é adequado, ou se eu estou querendo resgatar alguma história que não é aquela da mesa, mas que está na minha mente, no meu coração ainda. E isso tudo precisa de um preparo cotidiano. E às vezes a gente passa por coisas novas na vida, né? E que fazem com que a gente, e vou falar de uma coisa pessoal, né? Algumas pessoas já me viram participando em grupos em que a gente fala de cuidado com idosos, e eu estou numa fase, né? Cuidei do meu pai até ele falecer, estou cuidando da minha mãe idosa, então são questões que mexem comigo. Então, quando eu pego um caso que tem um idoso envolvido, eu tenho que pensar assim, quem está falando é a Sandra ou a mediadora? A gente tem que estar com o alerta ligado o tempo inteiro para isso, né? Para a gente não causar mais mal do que bem, né? Bom, estamos aqui já caminhando para o final, e a importância disso que você traz realmente me leva a essa questão, a supervisão das práticas, né? Isso é importante que a gente tenha, porque você tem que ter um espaço para levar as suas angústias, os seus conflitos, as questões que você tem dificuldade de lidar, né? Para discutir isso num grupo. E esse espaço é fundamental para todos nós que trabalhamos, principalmente com as famílias, né? Com esses dramas, com essas questões que às vezes nos remetem a algo nosso, e essa supervisão, esse grupo de apoio, é fundamental que tenhamos na nossa prática, e que nos sintamos à vontade, né? Com confiança para um espaço de segurança para trazer tudo que nos incomoda, tudo que precisa ser dito, ouvido e discutido e percebido, né? Com clareza. Sem dúvida. E reconhecer realmente os nossos limites. Sem dúvida. Ana, se me permite, e Sandra, está a ouvir com atenção e fui restando aqui alguns aspectos da intervenção também da Sandra. Falou aqui um bocadinho, de facto, da história familiar, é verdade. As famílias têm uma história, e depois cada um dos membros da família tem uma infância. Como eu costumo dizer, a infância, a minha, a da Sandra, da Ana e todos que nos estão a ouvir, a infância vai ser o chão que nós pisamos o resto da vida. E, portanto, muitas vezes apercebemos, nomeadamente nas famílias que estão a tratar das questões de partilhas de heranças, por exemplo, em que vem ao de cima aquilo que vivenciaram na infância com cada um dos pais, que foi um mais beneficiado, outro menos beneficiado, que está a mais tido. De facto, eu gostaria de ressalvar isso, que de facto a Sandra falou, relativamente a este conhecer estes aspectos patrimoniais da família, esta história da família, porque de facto está lá muita coisa, e nomeadamente, obviamente, na própria infância, que mais tarde se explica.
jurídica. Primeiro aspecto. O segundo aspecto também, falou aqui muito bem na questão da preparação. Enfim, como sabem, Portugal está inserido na União Europeia e nós temos um conjunto de regulamentos sobre estas temáticas e temos uma coisa que eu aconselho sempre também a ler, que são as diretrizes do Conselho da Europa sobre uma justiça adaptada às crianças, que são diretrizes baseadas na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e nas vários instrumentos internacionais sobre crianças e família. E é curioso que estas diretrizes abordam tudo aquilo que estamos aqui a falar. O papel de cada um dos profissionais, a sua formação adequada, a sua formação contínua, abordam também a questão da audição da própria criança. E, de facto, entramos aqui num tema que dá muito para falar sobre a questão da especialização. Enquanto não houver uma especialização assumida, nomeadamente os profissionais, é muito importante. E eu, na qualidade de advogado, falo, não existe o grau de especialista em direito da família e das crianças em Portugal ainda, e mais do que isso, e porque todos os colegas advogados, com todo o respeito, acham que qualquer um deles pode fazer direito da família. Eu peço desculpa, uma coisa é eu estar a defender um arguido num processo de crime, em que porventura se exige um advogado um pouco, permitam mais combativo, mais litigante, outra coisa é irmos para uma conferência de acordo entre progenitores, entre casal, ou obviamente numa conferência de interessados entre herdeiros. Este era o meu ponto que eu queria dizer. Outro ponto também que me parece efetivamente importante, retomando aqui a mediação familiar, Sandra, é que às vezes sinto que em Portugal é utilizada como uma manobra dilatória, isto é, como as pessoas têm uma determinada realidade factual relativamente, por exemplo, aos seus filhos, e é preciso, o tribunal convida, é porque todo a nossa lei, como eu costumo dizer, foi feita pelo olhar de uma criança. O que eu digo que é o olhar para uma criança? É todo um processo que visa o consenso até ao limite. Só quando não é mesmo possível é que há uma intervenção final do tribunal para haver um julgamento sobre esta questão. Mas muitas vezes percebe-se que há pessoas que dizem sim, sim, estamos de acordo com a mediação familiar. Primeiro, com o receio do que é que o tribunal irá pensar pela sua recusa. Segundo, quando sabe perfeitamente que não vai ser colaborante e que o tempo vai passando e que vai efetivamente consolidando. Aliás, para mim é estranho, confesso-vos, ver nas minhas minutas, e eu próprio digo isso aqui a todos os meus colegas do escritório, quer aqui de Lisboa, quer do Porto, normalmente, mesmo quando há um divórcio por mútuo consentimento, um acordo, em que as pessoas podem recorrer à mediação familiar, não acham curioso haver uma exigência legal, quando o casal não pretende, que no próprio divórcio amigável, que em Portugal é um mero divórcio administrativo, que nem entra no tribunal, é numa conservatória, tem que se pôr lá um artigozinho a dizer o casal, tendo tomado conhecimento dos serviços de mediação familiar, dispensa aos mesmos. Veja-se, é um requisito. Portanto, isto é por si revelador desta falta de cultura de mediação familiar. Ou seja, um dos requisitos para o divórcio amigável é resolver a situação dos filhos, a questão dos bens, etc. E depois existe também esta dispensa prévia, que é uma coisa para mim estranhíssima, que assim faça. E, portanto, isto significa o quê? A tal falta de cultura, a tal formação especializada, que eu acho que é efetivamente muito importante. E no que diz respeito à audição da criança, que passamos aqui assim um bocadinho pela rama, e que é um tema que me é muito caro, permita-me que continue a dizer aquilo que sempre achei, desde o início até agora. Um, eu continuo a preferir que uma criança, eu gostaria que uma criança, que os tribunais, como costumo dizer isto, que não fossem quatro paredes muito frias, que fosse uma moradia com uns balões, mas não é. Eu continuo a preferir que a audição da criança seja levada a cabo, porventura, na presença dos senhores magistrados, mas com o acompanhamento de uma psicóloga que a criança já conheça, que já acompanhe, ou que seja nomeada no início do processo. Será a partida, sublinho, o profissional que estará melhor preparado para levar a cabo este direito que assiste à criança, num ambiente empático para a criança, porque uma coisa é um consultório de um psicólogo, outra coisa é um tribunal. E depois, sentir que é algo que faz, como disse há pouco em relação à mediação familiar, sentir que não é algo que faz parte do aparelho da justiça, não faz parte da judicialização da justiça, é uma coisa à parte, é uma coisa mais empática, como disse. E portanto, eu acho que, na minha perspectiva, a audição deve ser levada a cabo nesse sentido, mas quer dizer, é apenas uma mera opinião, colaborando, obviamente, com todos os próprios profissionais, seja o mediador familiar, seja o próprio senhor magistrado, seja. Repare que eu acho que é muito mais importante, sob pena de estar a acontecer em Portugal uma coisa que para mim está a ser um bocadinho assustador às vezes, e com isto queria terminar,
é que muitas das vezes estamos a sentir, foi passado para as crianças aquela ideia de que as crianças decidem. Elas decidem. É o direito a serem ouvidas, elas decidem. Bom, e portanto, ouça, isto já algumas telenovelas portuguesas já aparece, queres o teu pai ou queres a tua mãe. Isto está-se a tornar muito perigoso e muito perverso, porque aquilo que devia ser um direito da própria criança está-se a transformar num dever de decisão. E as próprias crianças interiorizam, de facto, essa realidade. E o que hoje nós vemos é que não pode ser, o interesse da criança tem como limite, a audição da criança e a sua vontade tem como limite o seu superior interesse. Se puser em causa o superior interesse, aquilo que ela diz, não podemos acautelar. Porque senão, qualquer dia não precisamos de tribunais, não precisamos de mediadores, não precisamos de psicólogos, precisamos de um gabinete administrativo em que a criança vai lá dizer o que é que quer e está o assunto resolvido. Não pode. E o que está a acontecer nos processos em Portugal é quando uma criança está condicionada por um dos progenitores sobre a sua alegada vontade, passamos a ter um processo, permita-me esta expressão, em que não está o pai e a mãe a litigar, já está o pai preterido a litigar com a criança que alegadamente teve uma vontade. Isto é perigoso. Portanto, há que tomar medidas para cautelar de que este direito é efetivamente respeitado, ponto número um, que este condicionamento não existe. Aliás, eu penso que até partilhei em tempos com a Ana, que é uma ideia que estou a tentar levar a cabo. Eu sou um defensor de qualquer processo, e agora estou-me só a focar, peço desculpa, nas próprias crianças, eu sou um defensor de qualquer processo que se inicie sobre uma criança neste país, para além do tribunal, enfim, ser distribuído o processo a um tribunal, automaticamente ser expedido um ofício para ser nomeado um advogado, não, às vezes um advogado à criança, mas um psicólogo para a própria criança, para acompanhar desde o início do processo, antes da sua audição, durante a sua audição, e que possa ser coadjuvante do próprio tribunal. Lá está a tal cultura de colaboração, que deve existir entre todos os profissionais. Peço desculpa, estou a falar mais um bocadinho desta questão, não estou a excluir aqui a mediação, pelo contrário, fique claro, mas a mim faz-me, por exemplo, confusão, e com isto termino, quando temos, eu faço sempre quando, por exemplo, tenho um processo em que é pedido uma peritagem no Instituto Nacional de Medicina Legal de Lisboa ou do Porto. E o senhor perito, houve a mãe, houve a criança, houve o pai. E eu, quando vem as peritagens, obviamente podemos ser o contraditório ou podemos pedir esclarecimentos, e eu faço sempre a mesma pergunta. Pergunto ao senhor perito que fez esta peritagem, se, quando falou com o pai, com a mãe, com as crianças, ele sabia que estas crianças já tinham um psicólogo. Falou com esse psicólogo, não era importante ouvi-lo? Ou seja, temos que trabalhar mais em conjunto e não de forma isolada. Quer dizer, eu acho, e eu digo sempre, faço uma pergunta, digo-se esclarecer o senhor perito se eventualmente contactou a psicóloga A e o psicólogo B, que acompanham estas crianças há 3 anos, há 2 anos, porque seria importante também recolher aquilo que eles disseram. Seria importante, eventualmente, perceber o que é que diz a segunda casa das crianças, a segunda moradia das crianças, que é a sua escola. O que é que os professores dizem? Portanto, esta, ou seja, trabalhamos parece que em capelinhas, cada um na sua capelinha, e com a dificuldade de nos abrirmos, e como dizia há pouco e muito bem a Sandra, aqui ninguém quer tirar trabalho a ninguém. Temos a colaborar. Quanto mais depressa eu consigo resolver um problema a pessoas, a famílias, posso ajudar outras famílias. Um bocadinho esta é a lógica, não é rentabilizar as famílias, que já por si é um fenómeno que nós sabemos estranho, diria, sui generis, não é? Porque a família, como eu costumo dizer, é nas famílias que se cometem os principais crimes. E aqui voltamos à infância, não vou por aí, mas efetivamente eram aspectos que eu gostaria aqui de facto de ressalvar, e sublinhando pela terceira vez, daí a importância do advogado. Já não vou falar do advogado da criança, que é outra temática muito cara para mim, mas o advogado é o profissional mais procurado neste tipo de situações familiares. Sim. E por isso ele E tem esse, muita responsabilidade. Aqui é que começa tudo. Começa aqui neste profissional. E portanto é este profissional que tem que se direcionar. E eu peço desculpa aos meus ilustres colegas advogados, que acham que toda a gente consegue dar uma perninha, tratar destes assuntos. Não, não consegue. Talvez seja preferível permitir que sejam outros profissionais a tratar, mas aqui entramos no tema da especialização, que é um tema que nos daria para muitas horas. então, é, sobre especialização, agora o IBDFAN está em Portugal, né? Então tem aí um caminho para se fomentar essa especialização no direito de família. Aqui no Brasil, o IBDFAN está fomentando a especialização nas câmaras,
dos tribunais, né? Alguns tribunais já têm câmaras especializadas em direito das famílias e das sucessões, da criança, do adolescente. Hoje nós temos uma vara especializada no idoso, no Rio de Janeiro, e essas câmaras hoje estão se espalhando. Já tem, acho que São Paulo tem, Minas tem, e o Rio de Janeiro nós acabamos de provocar para que seja criada uma câmara especializada no direito das famílias e das sucessões. Então, o caminho é esse, é a especialização nesse tema, que tem uma complexidade imensa e envolve e requer essa união, essa interseção com a interdisciplinaridade, com várias áreas dos vários saberes, para que se possa dar conta, né, de melhor tratar o sofrimento humano. Se a gente quer um direito melhor, né, um direito de família melhor, a gente precisa mudar a forma como tratamos o sofrimento humano dessas famílias que nos procuram. Acho que É estamos... importante, Ana, porque se me permite, repare, eu acho que há pessoas que querem mesmo especialização. Por exemplo, os seus magistrados querem, mas isso é algo que tem que ser decidido, obviamente, em termos, tem que ser o próprio governo a decidir esse grau de especialização, porque a especialização é tão simples como isto. É pessoas que querem trabalhar em algo que gostam. E quem trabalha naquilo que gosta, trabalha melhor. Tão simples como isso. Exato. E eles querem. E depois outra coisa que também é preciso aprofundar, que é, e estou a falar mais na parte judicial. Nós temos, como o Brasil também tem, nós temos tribunais de competência em razão da matéria, de família, etc. Mas depois chegamos aos tribunais superiores da relação, não existe lá uma secção de direito da família, das crianças e de sucessões. Isso secção crime e secção civil. Sim. Também não justificará ter uma secção de família? O senhor magistrado do Tribunal Superior que se vai ver não devia ter uma secção de família? Eu acho que sim. E a especialização é como diz a Ana, temos que fazer esse trabalho através do IVD e do IBDFM cá em Portugal. Acho que será mais fácil pela via da advocacia. Mais fácil não. A advocacia está atenta a essa realidade e o Dr. João Massano, com quem eu falei aqui há dias, tem dado ideias para se lançar temas sobre esta temática. Eu dei-lhe de facto a temática da especialização. Especialização como advogado de direito da família é uma coisa, a especialização como advogado para ser advogado de uma criança é outra. Pode obedecer de facto a um tronco comum, mas efetivamente são especializações diferentes. E acho que temos que começar por aí para que os seus magistrados, que há muito tempo reivindicam também essa especialização, mas lá está, reivindicam, mas a especialização pressupõe investimento, pressupõe formação, e é por isso que temos sim profissionais com muita experiência, mas o grau de especialização efetivamente não existem, e o BDFAM seguramente terá uma palavra a dizer, e nomeadamente restando sempre esta necessidade, isto que acabamos de falar, não é, Ana? Eu faço isto todos os dias porque gosto, isso, gosto, tenho tendência a fazer melhor, e é um bocadinho isto. Sim, sim. Vamos embora, o próximo projeto, hein? Especialização em direito de família para advogados em Portugal. Vamos lá. A exemplo do que, né, acontece em Angola, eu tenho que citar aqui o doutor Arlindo, né, o magistrado lá, que tão empenhado está nessa questão da especialização, nessa questão do tratar o direito da família como ele deve ser tratado, e inclusive da criança e do adolescente, né, que conseguiu resolver, né, enfim, dar um caminho para a adoção internacional de crianças e adolescentes, criando os grupos de apoio à adoção em Angola, que agora já temos em Cabo Verde, em Moçambique. São apoios, né, que é o trabalho que a gente faz de apoio e de buscar esses caminhos para crianças e adolescentes, quer nas questões dos conflitos familiares, quer nessa questão que é tão delicada, que é a adoção. Muito bom. Eu tenho cá meus ruídos, Sim. mas queria agradecer o tempo de vocês e a seriedade com que o BDPAN, representado por vocês, trata esse tema que nos é tão caro e tão importante para a nossa sociedade, como a Sandra disse, né? Olhar a questão sistêmica e toda a influência das famílias, seja nas relações laborais, nas empresariais, tudo isso traz um mediador, eu acho que uma visão muito alongada. O convite do CFML
para essa especialização é realmente para que a gente possa ter a responsabilidade técnica do mediador, né? Sempre comprometido com critérios, com ética, com processos, procedimentos bem estabelecidos. Então, eu queria agradecer o tempo de vocês, a dedicação do doutor Ana, Sandra. Nós vamos disponibilizar essa gravação depois, eu compartilho com vocês. Coloquei aqui no chat os contatos, então vocês podem procurá-los. Perguntaram sobre o livro do Dr. Rui, então já coloquei aqui as referências. Muito E obrigado. desejo um ótimo dia a todos. Muito Você obrigada. colocou,